Olá, meu nome é Mário Otávio Tamarques, eu sou médico clínico formado pela Universidade Federal de Santa Catarina e hoje eu trabalho no Centro de Informação e Assistência Toxicológica do Estado. Eu estou aqui para falar com vocês hoje sobre uma parceria entre o Instituto Butantan, a FAPESP, a Secretaria de Estado de Saúde e o Centro de Informações Toxicológicas a respeito do projeto Loxoceles. Esse é um projeto, é um estudo que visa avaliar a eficácia da tetraciclina tópica no tratamento das lesões cutâneas causadas pelos acidentes com aranha-marrom, com aranha Loxoceles. E quem é essa aranha, a aranha Loxoceles, né? Ela é uma aranha pequena, ela tem de 1 a 3 centímetros. Normalmente, esse tamanho, a gente se refere a ela como um todo, como vocês podem ver, ela tem patas muito alongadas, muito finas e alongadas, mas a aranha em si, o corpo da aranha é até menor do que isso. E é uma aranha que é endêmica aqui no sul do Brasil. Tá? Vocês vão ver no mapa que vai passar a seguir, que no caso aqui de Santa Catarina especificamente, a gente tem 2 espécies dessa aranha Loxoceles que são mais comuns, mais prevalentes. A Loxoceles intermédia, que a gente tem uma prevalência maior a partir do Planalto para o oeste, e a Loxoceles leta, que a gente tem uma prevalência maior no sul do estado, certo? Essa é uma aranha que ela tem, o habitat dela é o habitat que o ser humano ocupa, é o habitat urbano, o habitat de dentro de casa, onde normalmente a gente encontra a aranha Loxoceles, que popularmente a gente chama de aranha marrom. A gente vai encontrar nos sótãos, nos porões, nas caixas que a gente deixa guardadas em casa, nas frestas dos tijolos. Ela é uma aranha que tem um comportamento não agressivo, ela é uma aranha que se alimenta de pequenos insetos, ela faz o que a gente costuma chamar de teia, não como uma teia daquelas que a gente está acostumado a ver de aranhas, aquela teia bonita, com um trabalho geométrico. A teia da Loxoceles, ela lembra muito um chumaço de algodão que fica nos cantos, nessas frestas. E ela é uma aranha que não tem um comportamento agressivo. Os acidentes, as picadas de aranha marrom, de aranha Loxoceles, eles acontecem normalmente quando essa aranha está ou na roupa de cama, ou na roupa que a gente vai vestir dentro do armário, ou numa toalha quando a gente vai se enxugar, e a aranha acaba sendo comprimida contra o nosso corpo. É nesse momento que ela se sente atacada e ela pica o ser humano. Normalmente essa picada não dói, no momento da picada não há dor, e é por isso que é muito raro a gente conseguir identificar a aranha que causou o acidente. A gente acaba só conseguindo saber que foi um acidente loxocélico, um acidente com aranha marrom, depois, porque o paciente começa a ter algumas manifestações que são mais típicas desse acidente. Que manifestações são essas? Horas depois do acidente, então 6, 8, 12 horas depois, quando o veneno da aranha começa a causar isquemia e necrose da pele, o paciente começa a apresentar dor e começa a apresentar um edema que é duro. Vocês podem observar na imagem que a lesão característica do acidente por aranha Loxoceles é assim. Se a gente pudesse palpar a lesão desse paciente, a gente vai ver que ela é endurada, tá? E ela tem uma área que é uma área mais pálida, mais branca, permeada por pequenos pontos equimóticos, esses pontos arroxeados. Tá? A essa lesão a gente dá o nome de placa marmórea, porque ela lembra mais ou menos uma placa de mármore, né? Aquele entremeio de tonalidades num ambiente mais duro. Ao redor da lesão, como um efeito secundário, acontece uma inflamação. Então, essa área vermelha, que se a gente fosse encostar ali no paciente estaria quente, que é o que a gente chama de hiperemia e calor local, isso é um efeito secundário do processo inflamatório que está acontecendo. Mas a lesão primária, a lesão que importa, a lesão que pode evoluir de uma forma mais grave, como vocês vão ver nas próximas fotos, é aquela lesão central. Tá? O que acontece ali? A aranha tem um componente, o veneno da aranha tem um componente chamado esfingomielinase, e esse componente é capaz de causar necrose, apoptose das células da pele. Tá? Esse processo é um processo que vai durar algum tempo e normalmente esse paciente, depois que forma essa lesão, ele acaba precisando de outras medidas. Ele vai precisar de um debridamento, ou seja, de um procedimento cirúrgico para retirar essa pele morta e depois, às vezes, de um enxerto. A cicatrização é lenta, a lesão pode ser desfigurante e, por isso, o acidente com aranha marrom é um problema, sim, de saúde pública no nosso meio. Tá? Além desse quadro cutâneo, em alguns casos mais raros, existe uma manifestação sistêmica mais grave. Essa manifestação é um quadro de hemólise. Hemólise, para quem não sabe, é a destruição das células, de uma parte das células sanguíneas, especificamente das células vermelhas,
dentro da corrente sanguínea. Essa hemólise acaba causando anemia, acaba causando icterícia, que é aquela pele amarelada, pele e as mucosas amareladas, e pode desenvolver disfunção renal, outras consequências. Esse evento sistêmico é muito mais raro da gente ver, mas ele pode acontecer também. Como é que a gente trata o acidente por aranha-loxosceles, então? O tratamento hoje preconizado pelo Ministério da Saúde e aquele que é orientado e indicado para todos os pacientes quando entram em contato com o Centro de Informação Toxicológica, ele tem 3 pilares. A gente usa uma droga anti-inflamatória, que no caso é um corticosteroide sistêmico, normalmente a prednisona. A gente faz um tratamento sintomático e das complicações, ou seja, a gente trata da dor que esse paciente pode estar sentindo, a lesão tem que ser acompanhada para verificar aquela necessidade de um procedimento cirúrgico, trata a infecção secundária quando ela acontecer. Em alguns casos selecionados, e essa seleção normalmente é feita pela manifestação sistêmica ou pelo tamanho da lesão nas primeiras 36 horas, é indicado o uso do soro antiveneno, que aqui no estado a gente dispõe principalmente do soro antiaracnídico, mas existe também o soro antiloxoscélico. O problema é que mesmo esse tratamento preconizado pelo Ministério e que é disponível hoje em larga escala no estado e no país, ele é frustro. Mesmo com esse tratamento, esses pacientes acabam evoluindo para lesões que levam semanas e às vezes até meses para cicatrizar, que por vezes são desfigurantes, que por vezes complicam com outras condições mais ameaçadoras e que por vezes precisam de procedimento cirúrgico. E o que é o Projeto Loxosceles, então? O Projeto Loxosceles, como eu falei para vocês, é um estudo que visa avaliar a eficácia da tetraciclina tópica no tratamento da lesão cutânea causada pela picada da aranha Loxosceles. Da onde surgiu a ideia desse estudo, né? Esse estudo, na verdade, ele vem de uma série de pesquisas já de mais de uma década que começaram lá dentro de um laboratório in vitro e depois passaram para cobaias animais, que mostram que a tetraciclina, que é um antibiótico muito antigo, mas que tem também um efeito modulador, e é esse efeito imunomodulador que a gente está explorando, porque ele tem uma capacidade de inibir a ação da esfingomielinase, que é aquela enzima que eu falei para vocês que é a principal causadora da necrose da pele. Lá in vitro isso aconteceu, em cobaias animais isso aconteceu. Vocês podem ver esse gráfico aqui que eu estou mostrando para vocês, que é um estudo de 2007. Então, o que esse gráfico mostra para a gente? As cobaias receberam veneno e depois de algumas horas foi iniciado o tratamento para elas com várias substâncias. E vocês conseguem ver que a tetraciclina foi a substância que impediu o crescimento da lesão de forma mais eficaz. Tá? Só que isso ainda não foi comprovado em seres humanos e chegou a hora da gente comprovar. Então é aí que entra o estudo Loxosceles, o projeto Loxosceles. Ele é um ensaio clínico chamado fase 3, porque ele já vai para campo, já tem pacientes humanos, certo? Que foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisas de Seres Humanos lá em julho de 2018 e já está angariando pacientes desde outubro de 2018. Tá? E como é que isso funciona, então? Todos os pacientes que foram atendidos em Santa Catarina e que forem elegíveis para participar do estudo, com suspeita ou confirmação de acidente por por aranha-marrom, eles podem fazer parte do estudo desde que eles preencham os critérios de inclusão. Quais são esses critérios? Ele tem que ter mais de 18 anos, ele não pode ser gestante, porque a tetraciclina tem um efeito na gestação e a gente não quer expor, mesmo de forma cutânea, nenhuma gestante a isso. Ele não pode ter histórico de reação adversa ao uso de tetraciclina no passado e ele tem que concordar em participar do estudo. O que é importante que aconteça? Que esse paciente, quando for atendido numa unidade de saúde em qualquer município do estado, de uma das regionais que fazem parte do estudo, que são parceiras desse projeto, que seja feito contato com o Centro de Informação e Assistência Toxicológica. Primeiro, por quê? Porque dentro do Centro de Informação e Assistência Toxicológica existe uma equipe composta por profissional médico, profissional de farmácia, por estudantes de várias áreas da saúde, que é treinada e capacitada para orientar o médico ou o enfermeiro que está lá na ponta, lá com o paciente, a tratar esse paciente da melhor forma possível. Não só para acidente por aranha-marrom, mas por qualquer outra condição toxicológica, acidente por outro animal peçonhento.
Então, a primeira coisa, fazer contato sempre com o CIATOX, com o Centro de Informação e Assistência Toxicológica, para tratar melhor e atender melhor a população. Segundo, a equipe do Centro de Informação e Assistência Toxicológica está capacitada para avaliar se esse paciente pode entrar nesse estudo e, se ele puder entrar, designar através de um método de sorteio, de randomização, qual material esse paciente vai receber. Por que isso é importante? Porque para esse estudo comprovar, ter valor na análise dos dados, é importante que seja aleatória a distribuição desses pacientes entre os dois grupos de estudo. Quais são esses dois grupos? Todos os pacientes vão receber, e isso é importante que a gente frise, todos os pacientes vão receber aquele tratamento que hoje é preconizado pelo Ministério da Saúde. Aquele tratamento que hoje o Ministério da Saúde tem como sendo o ideal para os acidentes com acidente por aranha-marrom. Mas além desse tratamento, a gente divide os pacientes em dois grupos. Um grupo que vai receber uma pomada de controle, uma pomada que não vai causar nenhum tipo de mal para o paciente, e um grupo que vai receber o tratamento experimental, a tetraciclina tópica. Tá certo? O paciente vai assinar um termo de consentimento livre e esclarecido de participação nesse estudo. Esse termo vai ser enviado para o Centro de Informação Toxicológica, pode ser por forma digital. E a gente, a partir dali, vai fazer o acompanhamento desse paciente. Isso é bom porque isso acaba desonerando o próprio sistema de saúde, já que esse paciente vai começar a ser acompanhado diretamente com o CIATOX e, caso seja identificado algum tipo de complicação ou de necessidade de reavaliação, o próprio CIATOX vai orientar esse paciente a procurar um atendimento de saúde, vai fazer contato eventualmente com a unidade de saúde quando o paciente chega lá para orientar melhor o que fazer no tratamento dele daqui para frente, mas também esse paciente vai ser acompanhado através de imagens, que é o importante para a gente definir se aquela lesão está regredindo ou está avançando, tá certo? O que o paciente tem que fazer, então, para participar do estudo, além de concordar, logicamente? Quando ele receber o material, ele vai se comprometer a fazer duas coisas. Uma é passar a pomada que vai ser entregue para ele 2 vezes por dia durante 10 dias, da seguinte forma. Além de usar todo aquele tratamento que é preconizado pelo Ministério da Saúde, que a gente já comentou, ele vai receber uma pomada para passar. É importante sempre orientar o paciente como passar essa pomada. Então, a gente costuma dizer que uma ponta de dedo é suficiente para espalhar por uma área de superfície que equivale a 2 palmos. E aí, o que o paciente faz, então? 2 vezes por dia, ele vai ter que passar a pomadinha, então, uma ponta de dedo, e espalhar em cima daquela área da lesão suavemente. Ele não precisa massagear, ele não precisa fazer força. O importante é que ele espalhe pela área da lesão. 2 vezes por dia durante 10 dias. A segunda coisa que o paciente vai ter que fazer para a gente, e aí ele pode contar novamente com o apoio da Unidade Básica de Saúde, dos agentes comunitários, da atenção básica, é mandar imagens dessa lesão. Como eu falei para vocês, porque essa é a ferramenta que a gente tem de avaliar se aquela lesão, se aquela ferida, se aquela necrose está melhorando ou não. E em que velocidade ela está melhorando. Quando e como que ele vai mandar essas imagens para a gente? A gente vai precisar de uma imagem antes dele iniciar o tratamento. Essa imagem normalmente vem lá quando ele aceita participar do estudo, então quando ele está sendo incluído no estudo. E depois, no 2º, no 5º e no 10º dia de tratamento. Como é que ele vai mandar essa foto para a gente? A gente tem alguns exemplos aqui de fotos que não devem ser mandadas e fotos que devem ser mandadas. O que a gente precisa definir? A área de lesão causada pelo veneno da aranha. Para isso, eu preciso que exista uma escala, que exista uma régua próxima dessa lesão. Tá? Então, vocês veem aqui na primeira foto que, embora eu consiga identificar que existe uma lesão de pele, eu não consigo dizer o tamanho dela. Eu não sei se aquilo tem 5, 7, 10 centímetros. Então, eu não consigo usar essa imagem dentro do estudo. A segunda imagem, ela também acaba não podendo ser utilizada, porque embora exista a régua está ocluindo a lesão. Eu não consigo ver a lesão inteira. E eu preciso conseguir ver a lesão inteira para definir, assim, a área dela. Nessa terceira foto, aí sim, uma foto ideal. Por quê? A régua está próxima da lesão, ao lado dela, mas sem ocluir. Com essa imagem, eu consigo analisar a área de lesão e colocar depois no estudo para ver se essa lesão regrediu, aumentou e que velocidade ela regrediu. Aqui tem uma outra imagem também de uma paciente que já está participando, que já participou do estudo, na verdade, ela já concluiu o tratamento dela. Vocês podem reparar que a régua está próxima da pele, na verdade está encostada na pele dela, mas não está ocluindo a lesão. E sempre lembrando que nessa imagem dá para ver bem,
Lesão para a gente é toda aquela área pálida. Não é só a área central que está mais arroxeada. É toda a área pálida. É essa área que eu preciso definir o tamanho dela para poder avaliar. Certo? A gente já tem hoje no estudo 10 regionais envolvidas. São as regionais de São Miguel do Oeste, Chapecó, Concórdia, Xanxerê, Joaçaba, Rio do Sul, Mafra, Videira, Lages e Florianópolis. Algumas dessas regionais, elas entraram, já foram parceiras desse projeto desde o primeiro momento, desde lá de outubro, quando o primeiro paciente entrou no estudo. Algumas delas foram acrescentadas depois, mas todas elas já contribuíram com casos para o estudo e são importantes para a gente, tá certo? Então, reforçando mais uma vez, gente, receberam na unidade de vocês e orientem as equipes de vocês, receber um paciente que pode ter sido vítima de um acidente por animal loxoscélico, por aranha marrom, fazer contato com o Centro de Informação e Assistência Toxicológica antes de ofertar qualquer tipo de tratamento para esse doente. Isso vai garantir que esse paciente receba o tratamento ideal, orientado por uma equipe médica capacitada, que ele seja acompanhado de perto e que, se for possível, ele seja incluído no estudo. E aí, gente, só para a gente encerrar a nossa conversa hoje, eu queria falar para vocês um pouco do que vem dentro desse material que vai ser entregue para o paciente. Então, o paciente vai receber um envelope pardo, um envelope que a gente não consegue ver o que tem dentro, mas que até é legal que depois que ele assine o termo de consentimento e tope participar do estudo, seja aberto esse envelope com ele para que a gente analise o que tem lá dentro. Primeira coisa, esse envelope ele é marcado com um número, e esse número é importante que seja entregue para o paciente exatamente o número que a equipe do Ciatox indicar. Por quê? Esse é o sorteio que eu falei para vocês. É isso que garante a aleatoriedade e o nível de evidência do estudo. Tá? Então, quando o paciente vai entrar no estudo, vai ser feito o contato, a equipe do Ciatox vai falar, olha, para esse paciente nós vamos entregar o envelope 374218. Vai se olhar lá, vai entregar esse envelope para o paciente. A gente tem dentro do Centro de Informação e Assistência Toxicológica um controle bem legal, então a gente sabe exatamente quais envelopes estão em quais regionais e dentro da regional em qual município. Então vocês podem ficar tranquilos que a gente não vai falar para vocês entregarem um envelope que não existe. O envelope está lá. Tá? E dentro desse envelope vem o que então? Vem uma régua, porque é importante que além que o paciente tenha a própria régua para poder mandar aquela imagem para a gente. É uma régua branca de 20 centímetros, igual essa que vocês estão vendo aí no monitor, com o telefone do Ciatox, com a informação, o logo dos participantes, de quem está coordenando e participando desse projeto. Então, toda a informação que ele precisar, qualquer coisa, tem ali o telefone, o 0800, ele entra em contato se ele tiver alguma dúvida. Vem também um cartão do participante, vai passar a imagem tanto da capa quanto do interior desse cartão aqui para vocês, onde idealmente a gente deve preencher essas informações do paciente, né? Então, o nome dele, qual foi o envelope que ele recebeu, quando que ele entrou no estudo, de que município ele é. E aí dentro vocês vão ver que nesse envelope tem algumas outras informações que o próprio paciente pode ir preenchendo. Então, quando que ele usou a prednisona, que dia que começou, precisou fazer antibiótico ou não precisou, ele marca lá sim ou não. Se precisou, a gente escreve o nome do antibiótico que ele fez. Tem certinho ali os dias para ele passar a pomada, dia e hora. Então, ele anota lá, tem que passar dia 21, dia 22, dia 23, para ele não esquecer de passar a pomada naquele dia. Ele vai lá e faz um vistinho de que passou naquele horário. Tem as orientações para o próprio paciente de como mandar essa foto para a gente, como eu já expliquei para vocês, mas que é importante a gente repetir, frisar e orientar o paciente a fazer isso direitinho. Tá? Vem também um folder. Esse folder fica com o paciente, mas pode ser distribuído na comunidade, que é uma forma de mais gente saber do estudo, de mais gente saber da pesquisa e mais gente lembrar da importância de que se sofrer um acidente, uma picada de um animal, procurar atendimento médico e da equipe médica, se julgar que esse caso pode ser de fato um animal peçonhento, um animal com veneno, lembrar de fazer contato com o Centro de Informação e Assistência Toxicológica. E vem fora do envelope uma cartilha para o profissional. Essa já com mais informações, um pouco mais de dados técnicos, que aí pode ser entregue para os médicos, para os enfermeiros, para os profissionais de saúde do município, da região, para eles se inteirarem um pouco mais. Lá também tem telefone, se eles tiverem dúvida em relação ao estudo, em relação à pesquisa, eles entram em contato com a gente, tá certo? E claro, dentro do envelope vem as duas mais importantes informações que podem ter lá. Uma é o termo de consentimento livre esclarecido, tem um dentro e um fora. Então, o de fora o paciente assina, o pessoal bate a foto, manda para a gente.
O de dentro pode ficar com o paciente, tá? É sempre importante que ele tenha um daqueles, se ele tiver alguma dúvida de informação em relação à pesquisa como um todo, está ali. E a pomada está dentro desse envelope. Ela vai estar enroladinha em um plástico bolha, para não esquentar, para não pegar sol, e está dentro do envelope. Tá ok? Além disso, gente, queria mostrar para vocês só agora onde que a gente está nessa pesquisa já. Tá? Então aqui tem um gráfico da distribuição de casos nessas 10 regionais que eu listei para vocês. Vocês podem ver, todas elas já contribuíram com o paciente, todas elas já participaram. A diferença de números não é que uma regional está mais ativa ou não, é questão de incidência de caso. Nessas regionais onde a gente vê mais casos é porque de fato acontecem mais acidentes com aranha marrom. Tá? Mas todas elas têm casos e todas elas estão participando. Nós já temos nesse momento 136 pacientes incluídos no estudo. A gente quer chegar num número maior que esse, a gente quer chegar em 240 e possivelmente um pouco mais, porque a gente sempre sabe que acaba acontecendo perda dentro do estudo. Paciente que não consegue mandar a foto no dia certo, paciente que mora numa região que acaba não tendo sinal de internet, então ele até entra no estudo, mas aí às vezes tinha uma foto para mandar no domingo e domingo ele não vai até o centro da cidade para conseguir mandar, então a gente acaba tendo um pouquinho de perda, a gente quer passar desse número, quem sabe chegar em 300, 320 pacientes. Tá ok? Muito obrigado pela participação, pela paciência de todos vocês aí em assistir essa aula. A gente fica à disposição de vocês para novas orientações, se vocês precisarem. O nosso telefone, o 0800 do Ciatox, vocês conhecem, é o 0800 643 5252. A gente está lá 24 horas por dia para orientar vocês. Tá joia? Obrigado, um abraço.